De número 5, a missão da Igreja de Cristo. Ponto 1, pregação e instrução. Ponto 2, adoração e edificação. Ponto 3, comunhão e socialização. São os 3 pontos, palavras-chave dos textos. Aqui nós temos os apontamentos do livro, também temos algumas colocações da nossa parte própria, e aqui segue os 2 textos que foram escolhidos pelo autor da lição. De praxe, para quem está chegando a primeira vez aqui, eu quero agradecer a todos que se inscrevem, eu quero agradecer aos que mandam mensagem, eu quero agradecer aos que colocam a caixa de som na igreja, no telão. Muito obrigado. Saibam todos que a nossa intenção é que a palavra de Deus possa encontrar guarida, acesso ao seu coração. Não estamos aqui para polêmica, não estamos aqui para discutir pontos particulares de uma teologia, estamos aqui para falar a palavra de Deus. E você pode pedir para que Deus abra seu entendimento para compreender as Escrituras Sagradas, ok? Então nós temos aí, filmou aí direitinho? Tem um resumo, vocês estão colocando lá, o resumo disso aqui. É bom para o pessoal, sempre pede para colocar. Vamos ver se você estava fazendo, né? Tem que voltar a fazer lá para entregar para o povo. Muito bem, vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 5, texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2, 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Muito bem. Nessas metáforas que a própria Bíblia usa, e o autor também da lição está fazendo uso desse recurso, para uma melhor compreensão, ele está dizendo, como o sal fora do cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Na verdade, o sal ele não tem uma função ativa quando ele está só dentro do saleiro. Para que ele possa praticar o seu papel, ele tem que sair de dentro da saleira para poder ter a sua ação benéfica. Nós sabemos que há 3 papéis desempenhados por esse cloreto de sódio, que é preservar, dar sabor, não é isso? Preservar, dar sabor e desaparecer. Porque o sal, aí você tem um aspecto da humildade. Ele faz o trabalho dele, não é isso? Ele faz o trabalho de salgar, ele faz o trabalho de preservar da podridão, da imoralidade, conservando, mas você pode chegar em qualquer restaurante e ver um prato muito bonito, lindo, você vê o sal? Não. Então o sal também desempenha o papel de humildade, né? Já a outra figura é a luz. A luz não tem como esconder. Aí Jesus, nesse capítulo 5, quando você lê aí no próprio texto bíblico, Mateus 5, 13 a 16, ele deixa claro que não se pode pegar uma candeia e colocar debaixo de onde? Debaixo do alqueire, debaixo do velador, da cama, mas tem que ser colocado no velador, para que todos vejam. Aqui Jesus estava se referindo à missão da igreja, não é isso? A missão da igreja é dar sabor, a missão da igreja é preservar. Um mundo podre como o nosso se encontra na imoralidade, em um liberalismo teológico sem precedente, em um mundo marcado pela desigualdade, pelo racismo, pelas diferenças, em um mundo marcado pela maculação do que é sagrado. O Senhor Jesus está deixando claro nos seus ensinos que a igreja precisa responder isso de forma positiva, como sal e como luz. Ou seja, se ela ficar apenas dentro do saleiro, as 4 paredes do templo, apenas dentro de uma sala de estudo teológico, não vai funcionar para nada. Falei, para nada. E o sal, quando ele aparece, não presta. É verdade. Salgou, ninguém gosta. Então, aqui você está tendo a missão precípua, a missão
na verdade, a natureza da igreja, né? E a lição de hoje, ela trata sobre isso, a missão da igreja de Cristo, ok? Essa é a perspectiva que nós estamos pontuando. E quando nós falamos da missão da igreja de Cristo na terra, o pastor Luiz já colocou aqui, vamos observar, você que está em casa, aqui nós temos a missão real da igreja. Qual é a primeira? Edificação. Depois, discipulado e ensino. Depois, adoração. Depois, e o que? Testemunho. E o que? Faltou aí a primeira, pastor Luiz, que é a proclamação do evangelho. Coloque aí. Pode colocar aqui embaixo, que é proclamação do evangelho. Então, amanhã, quando você for ministrar na sala de aula, você já começa mostrando que aqui nós temos os pontos positivos que eles estão delineando, eles estão especificando a natureza, a essência da igreja. Então, primeiramente, a missão da igreja é proclamar o evangelho. Quando Jesus ressuscita, nós vamos falar isso em Marcos, ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Depois em Mateus 28, 19, ele diz, ide portanto, fazei discípulos de todas as, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então note que a proclamação, a missão da igreja é proclamar o evangelho. Qual é a missão da igreja? Edificar. A missão da igreja não é destruir, a missão da igreja não é causar polêmica, a missão da igreja não é brigar com o Estado, a missão da igreja não é brigar com pessoas, a missão da igreja não é causar escândalo, a missão da igreja não é apenas praticar um social, ela pode fazer isso, mas a missão primordial, prioritária da igreja é proclamar o evangelho. Depois, edificar vidas, edificando uns aos outros. Se a igreja ela tem partidarismo no seu meio, se os membros estão se digladiando, se mordendo, se estão se separando, não estão na natureza da igreja, não estão cumprindo a missão da igreja, que a missão da igreja é edificar. A missão da igreja não é destruir, a missão da igreja não é criar fofocas, a missão da igreja não é criar partidos. Inclusive o apóstolo São Paulo diz à igreja de Corinto, quer dizer que Cristo está dividido? A forma que vocês estão vivendo, Cristo está dividido? Então, o trabalho da igreja é edificar o mais fraquinho crente, edificar o irmãozinho mais fraco. Hoje nós sabemos que existem irmãos na igreja que às vezes tem um ponto de vista fraco, às vezes não tem uma boa teologia, e chega o irmão que acha que é forte, já atacando o irmão fraquinho. Veja aí, Romanos 14, não é assim? Ele já chega destruindo o irmão que é fraquinho. E nem todos os crentes têm uma grande fé, têm uma perfeita fé. Há alguns que precisam do nosso apoio. Como é que diz aí? Primeiro. Ora, quanto ao que está enfermo na fé... Para aí. Quanto ao que está enfermo na fé... Ou seja, o crente pode ficar enfermo na fé? Sim. Pode. Aí o apóstolo São Paulo está dizendo, quanto àquele que é enfermo na fé. Vamos lá? Recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Não é para receber em contendas sobre dúvidas. Olha como é que é para fazer com ele. Porque um que crê de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. Tá vendo? E o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Isso aqui já está acabando com essa passagem bíblica, ela já começa a acabar com a gracinha daqueles que vão para a internet e dizem, eu posso beber cachaça, eu posso beber uísque, eu posso beber, não tem nada a ver. Você tem que saber que quem tem Jesus tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Não é assim? E a minha fé não é uma fé para prejudicar o outro, a minha fé é para ajudar o outro. Então, se eu sei que o irmão se escandaliza com aquela postura, eu não vou ter essa postura de prejudicar a fé dele. E aí o apóstolo São Paulo diz, se vivemos ou morremos, nós vivemos para quem? Para o Senhor. E se eu vivo para o Senhor, eu não vou viver criando problemas para trazer escândalo ou atrapalhar aquele que já está enfermo na fé. O meu dever, a minha missão é ajudar quem está doente na
na fé. Quando você vê um pastor, bota para cá, Caio, bota para cá. Eu quero dizer a todos, quando você vê um pastor, por exemplo, nós temos a doutrina do arrebatamento, eu falei isso aqui, nós temos a doutrina da Trindade. Tem coisas na Bíblia que nós cremos, mas não entendemos. O fato de eu crer e não entender não me dá direito de ser sensacionalista, ir para a internet, isso aqui não existe, atrapalhando a mente de tantos cristãos que são enfermos isso é falta de responsabilidade, isso é para ganhar seguidores, é para criar polêmica. Eu deixo de dizer aqui, você que gosta da internet, que gosta de TikTok, siga líderes que você vê a postura dele, você vê nele desejo de que você seja edificado, você não vê ele ridicularizando a igreja, atacando líderes, atacando pessoas. Quando ele dá um conselho, sempre no final do conselho dele, ele está dando um conselho bom para que você siga a Cristo, para que você obedeça a palavra. Agora, quando você vê pessoas só batendo, só acabando, só destruindo e não tem uma palavra de sarar, essa pessoa deixa ela de mão. Rejeite ela porque ela está com espírito de amargura, espírito de raiva, e o verdadeiro crente, qual é a missão dele? É edificar, não é isso? O Senhor Jesus, ele nos dá essa missão. Veja aí, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Quem procura ajudar os outros, cumpre a lei de Cristo. Então, esse é o trabalho, essa é a missão. Discipulado e ensino é a outra missão da igreja. A igreja ela tem a missão de discipular e também de ensinar. E só se faz discípulo, ouçam bem, discípulo não se faz na base do grito, discípulo não se faz na base do pulo, discípulo se faz com ensino. Não existe essa, nova unção, novo poder, não. O que existe é o ensino que traz o poder, que traz a edificação, que traz o fortalecimento, ok? Adoração e comum. Pronto, a missão da igreja é adorar. Adorar quem? O Deus que lhe salvou, o Deus que lhe perdoou, o Deus que enviou Jesus. Tudo que nós fazemos na igreja deve ser em torno da adoração mas não é só na igreja. Tem pessoas que estão separando adoração na igreja, adoração na rua. Não, na igreja nós vamos para exercer os nossos dons com os irmãos. Eu adoro a Deus em casa, eu adoro a Deus na rua, eu adoro a Deus na praça, eu adoro a Deus no trabalho. 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra, faça para quem? O meu casamento, eu posso adorar a Deus no meu casamento, sim ou não? No meu estudo, eu posso adorar a Deus ou não? Então, essa é a questão. Nós não podemos separar. E aí vem a comunhão. Eu não posso adorar perfeitamente a Deus se eu não estou em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Pronto. Então, se não há comunhão vertical e horizontal, eu não posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque de lábios comprometidos, lábios falsos, olhem para cá, lábios falsos não podem brotar a verdadeira adoração. Veja aí Mateus 15:6. E tudo que eu falo é na Bíblia. Se você quiser se zangar, é com a Bíblia. Porque não sou eu não, vamos lá. Lábios. Tem muita gente adorando, bota para cá, Caio, bota para cá. Tem muita gente adorando na igreja, mas está entregado com o Pai, está entregado. Olha para cá. Se você, não importa a igreja que você diz que está. Você pode estar na church, você pode estar na big church, você pode estar na Assembleia de Deus, pode estar na Batista, pode estar na Presbiteriana. Se tu estás dobrando o teu joelho, está entregado com o teu Pai, tua oração não sobe, teu louvor não sobe. Se tu estás na igreja, saiu da igreja, foi para outra, porque brigou com o teu pastor lá, também a tua oração não presta. Nem a tua e a do pastor que está lá, enquanto vocês dois não se perdoarem, entendeu? Se vocês analisarem, tem muita gente adorando, tem cantor adorando, tem pregador que diz que está adorando, mas é na intriga, é na briga, é no fuxico, é na porrada. O que diz aí a Bíblia? O que diz? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Isso. Observem bem que ele diz: esse povo honra-me com os lábios. Mas o coração está o quê? Longe de mim. Eles tinham doutrinas dele. É o 8. Vai lá. Olha aí. Esse povo honra-me com os lábios. Para aí. Sou eu que estou dizendo? Sou pastor? Não.
Ai, aí se zangam comigo, né? Assim, é porque é o seguinte, eu vou te mostrar. Tu bota pra cá, Caio, tu tá filmando? Bota pra cá. Olha, quem tá brigado com a esposa, quem tá na intriga, quem tá na porrada, quem tá no fuxico, quem tá na mentira, quem tá na falsidade, a oração não sobe. Não, ele pode profetizar, ele pode gritar, pode rodopiar, pode pular, pode plantar bananeira, pode dar gritinho, pode bater palma, pode fazer o que quiser, a oração não sobe. Por que não sobe? Olha o que Jesus disse, esse povo honra-me com seus lábios, sim, mas o seu coração está longe de mim. Há muita gente que está adorando a Deus apenas do que? De lábios. E vocês podem observar no capítulo 6 do livro de Isaías, quando Isaías quis adorar, ele não pôde. Por que ele não pôde adorar? Lábios impuros. Aí teve que tirar o quê? A impureza dos lábios, professor César. Aí diz, foi retirada a tua impureza. Aí agora ele podia proclamar o evangelho. Olha para cá. Pastor também de vida comprometida, boca podre, boca suja, que vive assistindo filme pornográfico, na imoralidade, nas piadas imorais. Tu pode pregar evangelho, mas os teus lábios não estão honrando a Jesus. Lábios que honram a Jesus são lábios puros, porque Deus só quer pessoa pura. Aí tem ele dizendo aí, mas Deus usa o bandido, Deus usa, ele pode usar, mas não tem compromisso com ele. Porque Deus até usou a jumenta. Tu quer ser jumenta? Então pronto. Deus usou, mas a jumenta prega evangelho? Jumenta dirige igreja? Então pronto. Entendeu? Tem muita gente que diz, Deus falou na boca da jumenta. Deus não falou na boca da jumenta. Deus fez a jumenta falar. Deus não entrou na jumenta. É assim, no ímpio, um ímpio pode, eu conheço vários ímpios que falaram palavra de Deus e que eram criminosos, mas falaram porque Deus usou. Até o mesmo que disse, gente, tem uma profecia que um justo tem que morrer por todos, e ele não era cristão. Não é assim? Então o que eu quero dizer para vocês é que Deus usou Ciro era cristão? Não. Deus usou vários reis, mas que na verdade não tinham um compromisso com Deus. Então nós precisamos compreender essa realidade, ok? Então, eles estavam honrando a Jesus, mas apenas de lado. Pode falar aí. Tem que distinguir soberania de Deus com comunhão com Deus. Soberania, Deus está no controle de tudo. Então, ele pode fazer o que ele quer. E foi isso que Jó entendeu. Então, preste bem atenção. Adoração e como é a missão da igreja. Depois vem o quê? Serviço e ministério. Cada crente tem um dom, cada crente pode fazer o social, cada crente serve um ao outro, cada crente ajuda, cada crente pode desempenhar dentro da igreja um ministério, porque tem um dom. Depois vem o quê? Pronto. Você tem que testemunhar de Cristo, você tem que evangelizar, mas o teu testemunho não pode envergonhar o evangelho. Não saia para pregar na rua se o teu testemunho não for de acordo com a palavra. Não use o púlpito para pregar se o teu testemunho não for com a palavra. Eu já contei aqui para vocês de um pastor que chegou na nova comunidade e aí ele pregou um bonito sermão, e aí quando ele pregou o sermão, aliás, dizem que ele ainda ia pregar, e ele pegou um coletivo para ir para aquela igreja. E quando chegou lá, o motorista do ônibus deu um valor X para ele. E aí, quando ele foi saindo, ele disse, olha, o senhor me passou tanto, eu lhe dei tanto, mas o senhor me passou tanto. Aí ele disse para ele, não, pastor, eu sei, é porque eu sou daquela igreja que o senhor pregou ontem. Eu só queria saber se o senhor era fiel. Então, isso é muito sério. Se não tiver testemunho, não pode pregar, porque tu pode falar bonito, tu pode ter oratória, tu pode ter sermão bonito, mas se a tua vida não é marcada por um testemunho de verdade, o teu evangelismo não presta. Evangelismo que presta é aquele que a vida condiz com a palavra de Deus, ok? Aí vem aqui, unidade e edificar. Pronto, a igreja ela tem que estar unida. Como é que eu vou edificar o outro se eu não estou unido com o meu irmão? Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. E aí, proclamar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Então, amanhã, você pode começar especificando essa missão. Vamos aos 2 textos, começando com Marcos. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem crido nos que já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Isso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Pronto, então aqui nós temos o primeiro texto que está consubstanciando a lição, e aí nós já vamos seguindo aqui a primeira parte, que é a pregação e instrução. Nesse capítulo de Marcos, você vê toda uma instrução de Jesus e ele depois ordenando aos discípulos para irem pregarem por todo o mundo. Como diz o verso 15, não é isso? Ide por todo mundo. Mas preste bem atenção, não pode pregar evangelho, é aqui que eu quero que você compreenda. Não pode pregar evangelho quem é incrédulo. Não pode pregar evangelho quem não tem convicção de que Cristo ressuscitou. Às vezes você fez um bonito curso teológico, que eu sou a favor e é maravilhoso, fez um doutorado, mas você não tem a convicção de pegar uma Bíblia e entrar num presídio, ir na rua, entrar num banco, entrar numa favela, subir em um local, ir na casa de uma pessoa e dizer: Cristo quer te salvar, Cristo quer te perdoar. Há muitos que não têm essa convicção, pastor Luiz. Sabe por quê? Porque para você pregar evangelho, para sair pelo mundo, você tem que crer que Cristo está vivo. Mateus 28:6, ele diz, eu sei, o anjo falou, inclusive quando você pega Mateus, quando você pega Lucas, quando você pega Marcos, cada um tem uma diferença. Aqui diz um jovem, as mulheres viram um jovem, depois Mateus, 2 varões, e Lucas. Mas isso aí é para mostrar que cada autor do evangelho foi independente e que também havia as narrativas oculares, ou seja, não há desigualdade, não há desarmonia, nem há disparidade. Ok? No final, o resumo era que foram 2. Um removendo a pedra e o outro proclamando para as mulheres que Cristo havia ressuscitado. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar aqui é que para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, a igreja tem que saber que o dono dela está o quê? Está vivo. Uma igreja que não tem consciência que Jesus vive nela, ela é uma igreja o quê? Morta. Ela é uma igreja o quê? Fraca. Ela é uma igreja sem vida, fria. Tem que ter consciência que o dono dela está vivo. Será se você tem consciência? O que dinamiza, olha para cá, o que dinamiza uma igreja não são os talentos que ela possui. Há muitas instituições que têm talentos, e bons talentos. O que dinamiza a igreja, o que coloca a igreja em marcha triunfal, tornando ela militante, triunfante, dinâmica, ela saber que o dono dela está como? E esse dono da igreja, Mateus 16, 17, 18, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e as portas do quê? Então, quando o crente vai pregar no meio da rua, um rapaz, uma moça, um irmão, um pastor, ou quando ele é enviado lá para os países de cinturão de resistência ao evangelho, ele vai sem medo, porque ele sabe que o dono da obra quem é? E Jesus, que é o dono da obra, ele derruba demônio, ele derrubou Satanás, ele vai na nossa frente. Ninguém é páreo para o poder de quem? De Deus. Eu estava domingo passado, nós tivemos aqui um missionário que trabalha lá na Turquia. Aí lá, de vez em quando, tem pessoas que entram na igreja, matam o missionário, e um jovem, ele 26 anos, não é isso? Aí eu perguntei assim para ele, depois que ele terminou de pregar, eu perguntei no particular, tu não tens medo de estar lá no teu país, lá naquele local? Aí ele olhou para mim e disse assim, o que diz 1 João? No amor não há medo. Eu disse, meu Deus do céu. Ou seja, ele disse, pastor Zé, eu amo o Cristo que é o dono da
igreja. E como ele é o dono da igreja, se eu tenho amor por ele e a ele, no amor não há. Agora, o que faz um jovem com 16 anos deixar o Brasil e ir para um país daquele com uma mulher de 22 anos, sabendo que pode morrer a qualquer momento? Como alguns desaparecem da hora para outra, cristãos que desaparecem, cristãos que somem, são sequestrados. Só faz isso quem sabe que o dono da obra está vivo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu fico olhando para muitos dizendo assim hoje: a igreja está fria, a igreja está morta, e cadê o dono dela? Não é assim? E cadê o dono dela? Pode estar morto tu, pode estar frio tu, mas quem se aproxima de Cristo é sempre uma pedra viva. Vamos ver isso lá em 1 Pedro 2, vê se é o 3 ou 4, rapidinho. Me veio aqui na minha mente essa passagem bíblica. O Espírito Santo trouxe ela aqui, rememorando, porque eu já li várias vezes. É assim, ele não vai trazer se tu não ler, né? Como é que diz? 2, 3, vai. Chegando-vos a ele. Está bem aí, rapaz? 4. E chegando-vos para ele... Peraí. Chegando o quê? Vos para ele. Pronto. Agora, pastor Zéu, por que eu estou desanimado? Por que eu estou frio? Por que eu estou seco? Por que eu estou fraco? Por que é? Porque não se aproxima dele. Não se achega a ele. Vai lá, olha aí como é que diz. E chegando-vos para ele... E chegando-vos para ele... A pedra viva. Para ele é o quê? Pedra viva. Oh, glória. Ele é a pedra viva. Diga bem forte vocês. Ele é o quê? A pedra. E quem está morto que se aproxima dele faz o quê? Se a Bíblia diz que Eliseu que estava morto, que não é o Cristo, ele estava morto, e aí o pessoal foram enterrar um soldado ou um rapaz, e quando viram os inimigos, o que eles fizeram? Jogaram o morto, velho, a erro, sem saber onde estava jogando, e caiu em cima da onde? Caiu em cima da cova de Eliseu. O cadáver fez o quê? Até morto ele ainda tinha. Eita! E o nosso Cristo que não está morto, ele diz: eis que eu estou, Apocalipse 1:8, eu fui morto, mas eu estou vivo. Ele é o alfa e o ômega. Observe bem, chegando-vos a ele, vai. a pedra viva, reprovada pelos homens, isso, mas para com Deus, eleita e preciosa. Eu quero é ver ficar morto, eu quero é ver ficar parado, eu quero é ver ficar sem vida. Quem se aproxima de? Todos que se aproximam dele, que se achegam a ele. Ele disse lá em João 15, 1-2, quem está ligado em mim, eu nele, dá fruto, porque tem vida. Ele dá a vida. Observe, vê aí Apocalipse 1:18. Então, observe bem que a primeira coisa é que só pode pregar evangelho quem vive essa vida de Cristo, quem tem Cristo. Pregar evangelho não é teoria. Hoje tem muita gente que até a forma que ele prega de Jesus, ele tem uma boa oratória, ele tem um bom conhecimento, ele tem conhecimento de grego, de hebraico, de latim, mas ele quer só impressionar com as informações. Ele só está dando informação, diferente daquele que o Cristo vivo está nele. Tem irmãos que são analfabetos e eles não têm tanto conhecimento, mas quando vão falar de Jesus, falam com mais ousadia do que nós. Porque quem é que está dentro dele? Quem vive nele? Jesus. É por isso que aquele diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. Não há incerteza para quem sabe que Jesus está vivo. Rapaz, um homem que pega uma Bíblia dessa, ele vai para uma praça, ele vai para uma rua, ele vai para uma favela, ele vai para o Oriente Médio, ele vai para um hospital, ele vai para um cabaré, ele vai pregar o evangelho, ele entra com ousadia, é porque ele sabe quem é o dono da obra que está vivo. E esse dono da obra que está vivo ressuscitou e diz: eu vou na frente de vocês. Eita glória! Se tem demônio, se tem cão, se tem diabo, se tem perseguição, se tem luta, se tem desafio, se tem batalhas, mas tem um que já está na tua frente. Como é que diz? 18. E o que vive, fui morto. E o que vive, fui morto, mas aqui estou, vivo para todo sempre. Eu estou vivo para todo sempre. Ainda tenho a chave da morte. Aí vai. E tenho as chaves da morte. Não há mais império das trevas, não há nada que possa destruir um crente quando Jesus vai na frente dele.
Então, se tu queres pregar o evangelho, que a missão da igreja é o quê? Qual é a missão da igreja? Proclamar Mas para proclamar o evangelho, tem que ter consciência de que Jesus está o quê? Está vivo. E para ter consciência de que ele está vivo, tu tem que tirar duas coisinhas da tua vida. Quais são? Diz aí, quais são elas? A incredulidade e a dureza. A incredulidade e a... Veja bem, Jesus aparece aos 11, né, assim que está no texto. E aí depois segue-se, quando você observa aí, depois do aparecimento de Emaús, lá no capítulo 24 de Lucas, aí segue-se ao aparecimento aos demais, né? Assim, ele vai aparecer aos 11. Só que quando você lê Lucas, você pode observar aí que ele não quer dar a ideia da repreensão severa. Mas Marcos, ele quer mostrar que foi necessário uma repreensão dura, uma repreensão severa. E quem foi que deu a repreensão? Fala aí para eles ouvirem. Fala. Jesus. Quem foi que deu a repreensão? Jesus. Agora hoje tem crente que não quer ser repreendido. Ele quer viver do jeito dele, da maneirinha dele. Ele quer se comportar do jeito dele. Meu jeito é esse, minha forma é não, meu filho. Quem vai falar de Jesus, primeiro tem que ter a certeza que ele está. Mas para tu ter a certeza, Jesus tem que remover o quê? A incredulidade. E se vocês analisarem, eu coloquei aqui, digam comigo, apistia. Vamos lá? Apistia. O que é essa apistia aí, pastor Ziel? Apistia é um substantivo feminino aí, que está aí no texto. Infidelidade, incredulidade, falta de... Porque pits é fé, apistia é o oposto aqui. Apistia é infidelidade, falta de... Pronto, essa expressão apistia que aparece aí é fraqueza de fé. Irmão, tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Um crentezinho fraquinho, velho, sem fé, fezinha morta. Ele vai entrar com ousadia? Ele vai entrar com coragem? Ele vai enfrentar o império das trevas? Porque Paulo diz, lá no capítulo 26, que o Senhor, me parece que é o 6 ou é o 8, o Senhor nos chamou para tirar pessoas das trevas. E como é que tu vai tirar pessoas das trevas se tu tá mortinho? Se tu está fraquinho, olha para cá. Você pode, querido pastor, bota para cá, Caio, bota para cá. Verdade de Deus para todo o Brasil. Você pode pegar toda a juventude assembleiana, toda a juventude presbiteriana, toda a juventude batista e dar o melhor seminário, e dar o melhor curso, e dar a melhor estratégia e métodos de ganhar alma. Mas se esse jovem, se esse irmão, se essa irmã não tiver consciência que Cristo está vivo e que Cristo está nele, ele não vai ter ousadia para nada. A igreja, ela está lotada de pessoas com todo o aparato, mas ela está fazendo pouco. Por que está fazendo pouco? Porque não tem a certeza que Jesus está vivo nele. É o 18, vai, 18. lê. Para lhes abrires os olhos. Para abrires os olhos. E das trevas o converteres às luz. E das trevas converteres à luz. E do poder de Satanás para Deus. E do poder de quem? De Satanás a Deus. Olha, para uma pessoa chegar e ter uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa, e aquele crente bater com fé e com coragem, só se ele tiver certeza que Jesus está. Para uma pessoa entrar num hospital, um dia desse eu entrei no hospital, eles foram aqui comigo, aí nós entramos no hospital, gente de peito aberto, gente despachada pelo médico, e começamos a orar, e cada pessoa, pastor, olha aqui, pastor, põe a mão na minha cabeça, pastor, clame por mim, eu só faço isso se eu tiver certeza que Jesus está, mas não é só a certeza que ele está vivo, é a certeza, eita, a vida dele corre em mim, a vida dele corre em mim. Eita, meus irmãos. Então a primeira coisa tem que remover o quê? A incredulidade é o quê? Incredulidade é o quê? Apistia. Incredulidade é o quê? Apistia. Amanhã fale para os alunos, fale para a igreja, e todo dia não pode proclamar evangelho quem tem apistia, quem tem incredulidade, porque ele não vai ser fiel, ele não vai ter coragem para nada, vai ser um crentinho velho fraco, tem medo de falar para a pessoa, se vê uma pessoa com a cara ruim, ele tem medo. A segunda palavra, qual é aí? Dureza de, olha aqui, é palavrona grande, vamos lá, esclerocardia, vamos lá, esclerocardia, vamos dividir, ela é composta, esclero, e depois tem o quê? Cardia. Observem bem que essa palavra esclero é um adjetivo, quer dizer bruto,
quer dizer difícil, quer dizer duro, quer dizer uma pessoa inflexível, severo. Olhe para cá, a palavra aqui coração é aquilo que é sensível, é a parte essencial da vida, cardia. Agora, esclero é a palavra duro, inflexível, insensível, que não chora, que não glorifica, que não sente na alma. Jesus estava dizendo que não pode pregar evangelho quem tem esclerocardia. Olha aqui a doença espiritual. Hoje eu encontrei, aqui lendo a minha Bíblia, dando duas doenças que fazem os crentes não evangelizarem. Duas doenças. Bora para cá, Caio. Duas doenças que fazem os crentes não terem ousadia, fazem os crentes a não terem coragem, fazem os crentes a terem medo. Uma é da mente, a outra é do coração. Os crentes, tem crente, pastor Zé, eu estou entrando aqui no gabinete seu, aí nós vamos dar, como é o nome do médico que trata do coração? Cardiologista. O cardiologista espiritual, Jesus Cristo, ele entendeu que... Isso, o cardiologista espiritual Jesus Cristo, ele entendeu que aquele grupinho daqueles 11 homens não poderiam avançar no programa da evangelização. Por que não poderia? Porque eles estavam sofrendo de uma doença esclerocardia, que é a doença de muitos crentes hoje. Primeiro, coração velho. Eita, irmão insensível. Hoje tem crente que você vai para o culto, irmão, olha para cá. Tu está filmando, Caio? Eu vou dizer a verdade de Deus aqui para todo o Brasil. Bota para cá, verdade de Deus para todo o Brasil. Tem igrejas que a gente chega nela e aí começa a pregar, fala uma palavra de Deus, fala com tanta maestria, vinda do Espírito Santo. A palavra linda, o crente nem pisca os olhos. Tem deles que não dizem nem ai. Tem deles que não dizem glória a Deus. Hoje, tem deles que agora pegaram a moda, que não arde mais o coração. Tem crente que não arde o coração, só arde a palma da mão. Aí quando o pregador, ele não abre a boca, né? Assim, aí ele pronto, ele na hora que escuta uma coisinha que ele gosta, para não abrir a boca, ele faz o quê? Dá uma palminha. Irmão, é porque teu coração não está ardendo. Coração que arde, tu bate a boca, tu bate o pé, tu bate a mão, porque está cheio de quem? De Cristo. Agora, quem está sofrendo, qual é a doença? Quem está sofrendo de esclerocardia, pega o nome aí, a receita, pega a receita, a prescrição, o médico diagnosticou, está com o quê? Pronto, irmã, a tua doença quando você vê um crente que não glorifica mais, não lê mais Bíblia, não sente o poder de Deus na igreja, olha para cá, está com um chiclete velho o tempo todinho na boca, me dá aqui o celular, irmão, aqui, pronto, está no culto o tempo todinho, tem deles que até bota dentro da Bíblia, e o pastor pregando, ou o irmão ensinando, e ele fazendo o quê? Mexendo com o celular, mandando mensagem para a vovó, aí pronto, na hora que tem qualquer coisinha, vai atender lá fora, tu está com uma doencinha chamada o quê? Esclerocardia, coração seco, inflexível, insensível, não se derrama na presença de Deus. Jeremias disse que ia parar de pregar diante de tanta luta, diante de tanta dor. Vamos lá para o capítulo 20, eu me lembrei aqui agorinha. Eita, obrigado Espírito Santo, porque tu vai abrindo a mente da gente, Espírito Santo. Vamos lá, verso 9, vai. 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais o seu nome. Olha, ele de tanto sofrer, todo mundo rejeitando, não tinha amizade, ele não... Meu Deus do céu. Tu tá filmando, Caio? Bota para cá. Eu recentemente vi uma estatística, e aí eu até chorei com aquilo ali. Aí eu vi uma pessoa botou no áudio: o pastor não tem amigo, a esposa do pastor sofre. Não é assim? A esposa do pastor sofre, ele é um homem sentimental, ele é sofrido. Isso é bom, mas tu sabia que Deus matou a esposa de Ezequiel e disse: eu vou tirar tua mulher, e ele ficou sem mulher. Ezequiel deixou de pregar. Aí se tu pegar, Jeremias não casou, não é assim? Ele não era casado. O Isaías era casado ou não era? Isaías era casado, mas todo tempo na prova, sim ou não? E o Oséias, que a mulher não valia nada. Irmão, tem uns contrassensos, tem uns paradoxos. Agora tem uma coisa que não faz obreiro parar nunca: é o fogo que queima nele. Oh, aleluia.
Olha, quando você vê um obreiro, eu vou desistir, eu vou largar. É porque não está queimando o fogo. Jeremias diz, depois que eu comecei, a minha família não gosta de mim, todo mundo me rejeita, ninguém quer saber de mim, o rei é mandando me matar. Era assim ou não era? Me bateram em mim, pegaram o livro da Bíblia, queimaram, e eu não vou mais não. Aí ele disse, eu vou parar. Como é que ele disse? Mas quando... Não me lembrarei e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. Para aí. Mas quando eu disse, eu não vou me lembrar mais dele, eu não vou mais falar. O que ele disse? Um fogo ardente ardia no meu coração. Cristo está, Deus estava onde nele? Dentro vivo nele. Vivo. Se Deus está vivo em você, você não vai parar de proclamar nunca. Não foi isso? Termina o versículo. Ardente no meu coração, encerrado nos meus ossos. Está nos meus? É como uma doença nos ossos. Não, eu não consigo. Isso aqui tem esse fogo. Eita, glória a Deus. Então, para você pregar o evangelho, qual é a primeira coisa? Tem que remover o quê? A doencinha, como é o nome dela? Esclerocardia. Ó, ela é composta: esclero, insensível, inflexível, que não se move, que não sente. Olha aí, irmão, eu fiz essa tradução dessa palavra hoje pela manhã. É bruto, é duro, é rígido, é cara seca. Tem irmão que senta no banco, ele fica, vai para a tua casa, rapaz. Ele fica no culto com a cara como se alguém bateu nele. É assim ou não é? Fica com a cara. Às vezes o pastor conta uma coisa engraçada, ele não esboça nem sistema de sorrir. Aí quando está na frente da televisão é sorrindo o tempo todo. No jogo ele pula, bota pipoca. No culto ele ainda fica dizendo, esse pregador aí, eu não vou estar com o negócio de levantar a mão. E quando ele está no jogo, basta uma pessoa fazer um jeito de chutar, ele também quer chutar com ela. Ele se levanta com ela. Mas para Deus está frio, está morto. Eu vou te dar um recadinho de Deus, Mateus 22. Vamos lá, pastor. Mateus 22, eita rapaz, verso 32. Olha de quem que Deus é Deus. Olha de 32. Quem que Deus é Deus. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. De Isaac. Eu sou o Deus de Isaac. E o de Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos. Eu não sou Deus dos mortos. Mas eu sou Deus de quem? Mas dos vivos. Eu sou Deus de quem? Dos vivos. Eu sou Deus de quem? Dos vivos. E se Jesus está vivo, você proclama. Proclama na casa, proclama na rua, proclama na igreja. Eita, rapaz. Tem um negócio que a gente pode... eu tenho uma receita aqui, eu não botei aqui, mas eu vou achar aqui, uma receita que foi doada pelo doutor Ezequiel, de como tirar a doença. Pastor Aziel, eu estou na igreja, mas eu estou com esclerocardia. Eu queria um tratamento, pastor Aziel. Como é que eu faço, pastor, para tirar essa esclerocardia, essa doença véia do meu coração? Aí tem bem aqui, eu vou já mostrar para vocês, tem bem aqui, e ele fala, já achou aí, pastor? Se não achou, eu acho já, porque é muita coisa, eu me lembrei aqui agorinha. Aí ele diz, eu quero curar vocês, dessa doença véia que vocês têm. É o 36, vai lá, 26, pronto. Receita do doutor Ezequiel para quem está sofrendo de esclerocardia. Vai lá, bora. 36, 26. Isso. E vos darei um coração novo. E vos darei um coração novo. Vai, e o que mais? Porei dentro de vós um espírito novo. Eita, vai. Tirarei o coração de pedra da vossa carne. Vai. E vos darei um coração de carne. Olha para cá. E outra, meu querido pastor, não tente passar garrafada para crente, que não vai funcionar. Qual é a garrafada? É que o pastor fica no púlpito, você que está triste, você que está morto, você, esta noite. Não. Você vai cansar a voz, vai adoecer e não vai acontecer. Porque a primeira coisa é que essa esclerocardia, ela só é tirada com repreensão.
repreensão. A Bíblia de Jesus censurou. Passou na cara. Depois que ele passa na cara, oh, aleluia. Não é assim? Porque a gente fica na igreja, olha, irmã, vai adorando com que o coração não presta, que é duro. Vai adorando se o espírito é um espírito corrompido. Agora Ezequiel, ele deu uma receita. Passa na farmácia agora. Passa na farmácia agora, farmácia espiritual. E pega essa receita e dobra o teu joelho e diz: Senhor, me dá um coração de carne. E tira o coração de coração insensível, coração que não chora, coração que não adora, coração que não glorifica. Tem líder que está dirigindo o culto, parece que ele é é uma estátua, rapaz. Ele não dá glória a Deus. Ele fica para demonstrar para a igreja que ele é um general. Tu não tem nada. Olha para cá, bota para cá. Tu é esqueleto seco na igreja. Tu não tem vida, porque quem tem vida, traz vida para o ambiente. Traz ou não traz? A alegria é contagiante, é maravilhosa. Eita, rapaz. Tem que remover o que para pregar o evangelho? Remover a incredulidade e o quê? Como foi que Jesus disse? Vamos lá. Finalmente apareceu aos 11, repreendendo a incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido. Repreendendo. Ele tirou. Qual foi a doença que ele tirou aí nesse dia? Esclerocardia. Pronto, tirou ela. Vamos. Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vários tinham visto ressuscitado. Foi assim ou não foi? E chegaram com alegria. Jesus está vivo, ele ressuscitou. É o primeiro dia da semana. As mulheres, e eles disseram que elas estavam o quê? Doida. Porque eles estavam, qual era a doença deles? Esclerocardia, insensível. Podia dizer que ele estava vivo. Tem crente que você pode dizer que Jesus vive, pode dizer que ele tem poder, pode dizer que ele é rei, mas ele não sente nada. Está morto. Eita, meu pai. Jesus? Olha aí. Por que Jesus quebrou a lógica? A lógica não seria ele aparecer primeiro por discípulos? O Senhor Jesus, ele aparece primeiramente às mulheres, mas porque as mulheres se dispuseram primeiro para ir. Ele pediu para todos: eu vou ressuscitar. Ele disse, mas quem foi que teve o interesse de ir pela manhã? Só as mulheres. E observe que a outra que ele dá um recado para ela proclamar é quem ele tinha expulsado sete demônios. Mas o Senhor aparece para quem tem interesse. Vocês estão entendendo? As mulheres tinham um coração duro, as mulheres tinham um coração insensível, as mulheres tinham um coração rígido. Não, coração flexível. Coração pronto, pastor. Eita, rapaz, é coisa demais. Aí o que acontece? As mulheres chegaram e disseram: olha, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O que eles disseram? Tão louca, está variando. Não foi assim? Aí teve um que estava já com a doença. Já estava a doença, como é que vai se agravando no corpo? Já estava quase em fase terminal que toma o corpo, como é que diz? Estava generalizada. Aí foi o jeito médico divino ir lá e disse: rapaz, eu vou te dar o remédio hoje. Vamos ver o que foi o remédio que ele passou. João 20, 27. Vamos ver. Rapaz, esse daí já estava 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Eita! Chega aqui a tua mão. Vem cá. E põe-na no meu lado. Bota bem aqui, vai. Não sejas incrédulo. Rapaz, vários ali já estão com a doença. A esclerocardia também não deixa ela te dominar. Não seja incrédulo. Jesus teve que remover o quê? Mas seja crente. Quando ele viu Jesus, aleluia, só ele vê ele vivo, ele expressou, pastor Luiz, professor César, expressou uma fé que ele disse: Senhor meu e Deus meu. Não precisou mais de nada, Jesus não precisou mostrar nada, ele só disse: olha aqui, Tomé, vem,
Ele estava dizendo, precisa não. Ou seja, ele tirou a doença naquela hora. Vamos lá, tem coisa demais e eu vou correr. Então, qual é a única base da salvação? Observem bem, a única base da salvação que o pastor leu. Crê e for batizado será salvo. Muito bem, aqui o batismo, gente, vamos analisar. O batismo, todas essas pessoas aqui já eram salvas em Cristo. Já tinha salvação em Cristo. Nós hoje adotamos o batismo como um ato simbólico, para declarar que a pessoa morreu para o mundo e que ela está viva para Deus. O batismo também é uma forma da pessoa passar a estar em comunhão com os membros do corpo de Cristo. Nós temos tanto o batismo nas águas, como nós temos o batismo em Cristo. O batismo em Cristo é que nós fazemos parte do corpo dele. E nós temos o batismo nas águas, que é um ato simbólico para declarar que estamos mortos para os pecados e vivos para... Nós não cremos que o batismo seja um sacramento, nós não cremos que o batismo tenha poder de perdoar pecado, porque se fosse assim, o Senhor teria dito de outra maneira. Vamos colocar, sejam batizados e sejam... Mas aí mesmo no texto ele diz, quem crê... Então qual é a base da salvação? É a fé. Ou seja, eu coloquei aqui, a base da nossa salvação é o crer em e não o crer no batismo. O batismo já é um resultado, é uma consequência da fé. Então, há várias igrejas e tradições que falam do batismo, mas Jesus estava dizendo aqui, a ênfase era pregar ele, era falar dele. Jesus não manda pregar batismo para salvação, ele manda pregar o evangelho, e o evangelho salva e o evangelho batiza. Mas Jesus não manda pregar ritos, Jesus não manda pregar costumes, Jesus não manda pregar sistema, Jesus manda pregar o evangelho, ok? Aí depois no 17 ele diz, vamos lá, o 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Sim. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O Senhor Jesus aqui, ele estava profetizando o que haveria de acontecer na igreja que tinha ele vivo. Ele estava mostrando que depois da sua morte, ressurreição, a igreja primitiva, tudo o que ele acabou de ler aí, expulsação de demônios, cura de enfermos, serpentes picando os crentes, tudo isso foi se cumprir no livro de onde? De Atos. Veja que não há apenas uma menção de beber veneno. Não tem em nenhum livro de Atos qualquer referência a beber veneno. Mas caso um crente seja envenenado ou picado por uma cobra, o que acontece? Jesus protege, porque ele é o Cristo vivo que vai à frente daqueles que estão fazendo a obra. Então é isso que é importante. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando nós atentamos para isso, o Senhor Jesus estava falando, falar em novas línguas, expulsar demônios, serpentes, tudo se cumpriu no livro de Atos dos Apóstolos. Quando você lê o capítulo 28 de Atos, você vai ver isso, 1-6, Paulo foi picado por uma víbora, mas ele não morreu, porque ele foi protegido. Agora, também quero dizer, não há aqui nenhuma base para autorizar alguém beber, ou ir para o culto e fazer o culto de hipnotizar serpentes. Não tem pessoas que fazem isso? Que eles pegam, teve até um pastor que recentemente morreu, porque ele fez isso. O Senhor não está dando. A serpente é o diabo, e nós temos autoridade para expulsar o diabo. Jesus disse lá em Mateus 10, eis que eu vos dou poder para pisar o quê? Pronto. Serpentes são os demônios, as ações maléficas do maligno, ok? E ele tem o seu veneno que ele tenta nos envenenar. Agora, na autoridade do Cristo que está vivo, nós temos a vitória. E aí, vem o mais interessante, é o verso 20. O que você tem no verso 20? No verso 20 você tem a ascensão de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente lê os relatos dos evangelhos, a gente pensa que depois que Jesus apareceu aos discípulos, ele logo foi assunto aos céus. Não, senhores. Veja bem. Quando ele ensinou os discípulos, no livro de Atos, capítulo 1, ele passou quanto tempo? 40. Ele passou 40 dias. Depois disso, Atos 1:11, é que ele vai embora para o céu. Agora, antes dele ir, ele vai dar poder para que haja confirmação no ministério. Isso aqui é muito importante. O pregador, o evangelho, o homem de Deus, ele tem que pregar e o Senhor confirma o evangelho como? Com milagres,
com salvação. Vamos ver aí 15, 19 de Atos. 15, 19 de Atos. 15, 19. Pelo jugo que não se deve... Aliás, Romanos. Romanos. Não é Atos, é porque eu troquei aqui, vamos lá. 15, 19 de Romanos. Essa Bíblia aí é... Essa. 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios. Pelo poder de sinais e prodígios. Na virtude do Espírito de na Deus. Na virtude do Espírito de Deus. De maneira que, desde Jerusalém e arredores, até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Veja que Paulo pregava o Evangelho, mas o Evangelho dele era confirmado com sinais, era confirmado com o quê? Prodígios, e era confirmado com o quê? O homem de Deus tem que orar, pregar o Evangelho e deixar, porque o Evangelho tem os seus resultados. Romanos 1,16, eu não me envergonho porque o Evangelho é o quê? É poder de Deus. O pastor não é um filósofo, apesar dele pode ser formado em filosofia. O pastor não é um psicólogo, ele pode se formar em psicologia. O pastor não é um médico, apesar dele ser. Agora, o ministério do pastor é confirmado na pregação do Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, na oração, no poder, na unção, o Senhor confirma. E deixa eu dizer uma coisa, não é você forçar o Evangelho a fazer. Deixa o Evangelho ele fazendo por si mesmo. Eu sempre, quando eu vou pregar em um local, eu tenho minha comunhão com Deus. Eu digo para Deus, Senhor, eu vou pregar a tua palavra. Que o Senhor faça o resultado como o Senhor deseja. Pelo poder do Evangelho, mas eu não posso forçar. Eu não posso contribuir com Deus. Não. A Bíblia diz que nós somos cooperar pregando. Agora quem faz a obra é... O operar é dele, o efetuar é dele, o realizar é dele. Meu ministério é só orar, pregar, cantar e ensinar. O resultado quem faz é o Evangelho. E eu quero dizer para toda a igreja do Brasil, deixe de serem idólatras, deixe de adorar pregadores, deixem vocês de dizer assim, o pregador fulano de tal é mais cheio. Eu gosto daquele pregador porque ele tem mais... A unção não está unicamente no pregador, ele pode ser um homem de Deus, um homem de oração, mas a unção e a autoridade está no Evangelho. E o resultado quem é que dá? E aí quando você lê Mateus 13, olha o que o semeador fez. Eis que o semeador saiu, e o semeador se preocupou com o terreno, ele se preocupou com o tipo de solo, o que foi que ele fez? Só jogou. Aí a Bíblia diz que uma caiu. Olha para cá, olha para cá. Tu está filmando, Caio. Bota para cá, bota para cá. Quando o Evangelho cai na boa terra, o que é a boa terra? É aquele crente que não sofre de esclerocardia. Vamos ver aí. É o 13. Lá pelo verso 13. Corre. É porque eu ia pregar hoje, aqui dar esse ensino, bem pouquinho. Mas, rapaz, isso, mas o Espírito Santo vai mexendo com a mente da gente. Não é? 8, pastor, 8. vai. É o 8. E outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, a 60 e outro a 30. Só produção boa. Olha para cá. Aí tem irmão que diz assim, olha, pastores, líderes, a missão do pastor é pregar o Evangelho. Porque quem é que confirma? Lê de novo. Olha aí. E outra caiu em boa terra e olha, deu fruto. A boa terra, peraí, pastor, a boa terra é o coração que não sofre de esclerocardia, ou seja, que é o quê? Incredulidade e apistia, é insensibilidade, coração, porque se você analisar o texto, um caiu entre a beira do caminho duro, que todo mundo passa, não nasce nada, caminho duro, todo mundo passa, não nasce. Coração velho duro, pastor pode pregar. Tem crente na igreja ruim, meus irmãos. Bota para cá, Caio. Tem crente na igreja ruim. Ele está na igreja há 30 anos. Ele é ruim. Ele não glorifica. Ele não oferta. Ele não canta. Ele não participa. A vida é botar defeito. A vida é reclamar. É coração velho. Ele não chora. Todo mundo pode chorar, mas ele não derrama. Ele está com a doença. Ei, irmão da cara feia. Irmão velho duro. Tu está com esclerocardia, e pastor, não luta com ele não, porque só tem um que pode tirar, só tem um médico, tem que chamar esse médico, quem é ele? É só Jesus, ele é quem tira a incredulidade e a dureza de, irmão, isso aqui, dureza de coração, é a mesma coisa que está lá em Deuteronômio 24, a causa do divórcio, a causa da separação, que foi que Jesus disse?
é a dureza. Crente que tem coração ruim, isso aqui é sério, isso aqui é muito sério. Crente que tem coração ruim, ele mata. Crente que tem coração ruim, fala mal dos outros. Crente que tem coração ruim, ele vai para a igreja e senta lá no banco só para ver defeito, para ele colocar, porque ele não muda. Crente que tem coração ruim, ele é insensível. Quem é insensível, ele não tem a empatia, ele não tem o sentimento de ajudar o outro. Isso aqui é muito sério. Agora observem bem, uma parte caiu à beira do caminho duro, a outra caiu entre os pedras, só tinha uma camadinha de terra, pronto. E a outra caiu onde? Entre os espinhos. Só terreno, só coração ruim. Olha aí, não sou eu não, gente, é a Bíblia. Crente que não chora, crente que é insensível, o coração é dele, é duro. Crente que não chora, crente que não glorifica, crente que não ajuda, está cheio de espinho, ele só tem espinho para matar. E ele só tem areinha e dentro é o quê? É pedra. E aí o doutor Ezequiel já passou a receita, não já? 36, 26, sim ou não? E o médico dos médicos é Jesus, mas quando ele te chamar nas catracas, ele vai primeiro te repreender. É, só os sintomas, entendeu? Aí pronto, isso, aqui são os sintomas, olha para cá, sintomas de quem sofre de esclerocardia, cara feia, não é assim, dureza, coração cheio de espinho, insensibilidade, cheio de ódio. Aí quando você pega, eita irmão, agora ele deu, bota aí, vamos ver quais são as doenças do coração do irmão que sofre de esclerocardia, Mateus 15, 19. Corre aí. Eita, rapaz, tem um bocado de gente na igreja que está com esclerocardia. 15 e 19. Vai. Porque do coração vai. procedem os maus pensamentos. Ele só tem o quê? Maus pensamentos. Pronto, ele é tão doente que tudo na igreja a gente já fala uma coisa, o pastor está falando de mim. Esclerocardia. Não é assim? Não é assim? Pronto. Irmão, tem um fuxico, já estão me botando dentro. Esclerocardia. Né? Maus pensamentos. Pronto, rapaz, por onde é que não anda o pastor na hora dessa? Não é? Pronto. Isso aí é dinheiro da igreja. Esclerocardia. Eita, rapaz, a igreja está cheia. Vai. Mortes. Pronto, tá aí. Vive matando os outros, ele não quer saber, não se importa. Eu não estou me importando com quem sai da igreja, ele mata os outros, vai. Adultérios. Aí pronto, tá cheio de gente que adultera e fica com a cara limpa. Vai lá, o que mais? Prostituição. Tem mocinha na igreja que está dormindo com um rapaz. E olha, tem delas que estão dizendo assim hoje. Elas estão dizendo, não há nenhum versículo na Bíblia que diga que casamento só é para fazer sexo depois de casar. Não tinha casamento, tinha sim. Quem primeiro casou o primeiro casal? Deus casou Adão e naquela época, quando alguém ia se casar, tinha que ir na família. E se você não sabe Bíblia, deixa eu te dizer, teve uma mocinha que foi para um local e o irmão, o rapaz, deflorou ela, Diná, não é isso? Deflorou ela. E aí os irmãos disseram, ele cometeu um pecado, porque na nossa família e na nossa terra não é assim. Tem que ter respeito, tem que vir pedir. Tinha toda uma tradição. Lê Bíblia, rapaz. Hoje tem um bocado de mocinha e rapazinho que estão se prostituindo. E aí depois vem só perante o altar. Olha, Jesus me perdoa. Não, senhor, você tem que confessar teu pecado perante a igreja, perante o povo, pedir perdão e se reconciliar. E olha para mim, bota para cá, Caio. Se tu queres, meu jovem, minha jovem, um casamento abençoado, entra pela legalidade. Ok? Qual é a outra doença do coração? Furtos. Gosta de roubar, vai. Falsos testemunhos. Gosta de falar mal dos outros. Blasfêmias. Gosta de blasfemar de tudo. Aí são os sintomas de quem sofre. Está aqui. Eita, meus irmãos. E o remédio eu já te dei. Eu já te dei o remédio. Ezequiel, não é assim? Só tem. Porque é o seguinte: isso aqui não tem remédio. É só um transplante. Ainda estou. É isso aí. Não tem remédio. Olha para cá. Não tem remédio. É só chamar o doutor. Não tem remédio para esclerocar. Não tem remédio. O único remédio qual é? É a cirurgia. E só quem é que faz a cirurgia? É porque teu coração aí não presta. Ele tem que dar um coração novo. Vamos lá. Encerrou aqui. Vamos finalizar com Atos 2. Vamos lá. Agora eu estou. Atos 2, 42. Isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo a necessidade.
E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, vamos rápido aqui agora. Preste bem atenção. Aqui, onde é que está, pastor? Aqui. Aqui nós temos a vida da... Quem quiser olhar para uma igreja viva, quem quiser olhar para... Pastor Zé, o que é uma igreja viva? O que é uma igreja avivada? Igreja avivada, ela tem 4 coisas nela. E aqui você tem a natureza da igreja, a essência da igreja e também a missão. Nós falamos sobre a missão da igreja, que está em Marcos, que é proclamar o evangelho, sim ou não? Agora aqui nós estamos falando da vida saudável da igreja, gente. Que coisa linda. É para a igreja sair. Marcos 16, não é assim? Ide por todo. Agora aqui é a vida de uma igreja saudável. Quais são os sinais, pastor Ziel, de uma igreja saudável, de uma igreja que a vida dela é bela, de uma igreja que é realmente avivada? Ela tem 4 sinais. 4 sinais. 4 sinais. Qual é o primeiro sinal? Doutrina. Qual é o segundo sinal? Qual é o terceiro sinal? E qual é o quarto sinal? Pronto, uma igreja saudável. Igreja, olha para cá, bota para cá, Caio, olha para cá. Igreja brasileira, povo de Deus, igreja nos Estados Unidos, na Europa. Deixa eu dizer uma coisa, igreja saudável não é aquela que tem um bonito templo. Igreja saudável não é aquela que tem poder aquisitivo. Igreja saudável não é aquela que tem grandes teólogos. Igreja saudável, tudo isso pode ser bom. Não é quem tem uma boa banda, não é quem tem uma boa regência, não é quem tem um melhor método. Igreja saudável, vamos lá, quais são as igrejas? A qualidade de uma igreja saudável, ela tem o quê? Doutrina. Vamos lá, ela tem o quê? Doutrina. Ela tem o quê? Comunhão. Ela tem o quê? Oração. E ela tem o quê? Hoje a maioria das igrejas não tem nada disso aqui. Tem evento grande, tem templo grande, tem congresso, mas não tem não tem temor. A prova disso, pode observar, tem crente que entra no culto, ele vive como se ele estivesse num shopping. Às vezes ele tem mais respeito no shopping do que na própria igreja. A igreja que tem vida, que ela é saudável pelo lado de dentro, ela tem em primeiro lugar o quê? Doutrina. Vamos lá. Ela tem o quê? Doutrina. Didache. Olha aqui, ó. Didache. Didache aqui é ensino, é instrução. Só que essa doutrina, pastor Zé, o que é doutrina? Eu vou já te dizer. Doutrina, irmão, não é um versículo separado. Doutrina é um todo que envolve um contexto todo. O que é doutrina aqui no original? É ensino, é o ato de ensinar, é o ato de dar instrução. É sentido. Mas o que é a doutrina da igreja primitiva? Perseveravam aonde? Na doutrina de quem? Só que os apóstolos não tinham doutrina. Quem foi que deu doutrina para os apóstolos? A doutrina dos apóstolos era a morte de Cristo, a vida de Cristo e a ressurreição de... A doutrina era a ressurreição de... Quando você escuta, aliás, quando você lê as 13 cartas de Paulo, ele trata da doutrina da igreja, que fala da morte e da ressurreição de... O impacto que isso teve na vida do crente salvo. Então doutrina, olha isso aí, doutrina eram os ensinamentos de Cristo, irmãos. Era a proclamação da vida e da ressurreição, era o querigma. Olha para cá, igreja que não tem doutrina, ela é da bagunça. Igreja que não gosta de doutrina, ela é da farofa. Igreja que não gosta da doutrina, é isso aí que vocês estão vendo na internet. É pastor dando chute. É assim ou não é? É ele feito doido. Olha, tem pastor que pensa que isso aqui é doutrina. Isso não é doutrina não, filho. Doutrina não é isso. Tem pastor ensinando até como é que mata calango. Isso não é doutrina. Deles que ensinam como é que mata muriçoca. Num culto de doutrina, isso não é doutrina, gente. Ensinando, olha, não é para tu andar com a camisa tal. Isso não é doutrina. Costume é uma coisa, doutrina é outra. Doutrina é falar da morte de Cristo, da ressurreição, é ensinar que Ele é o Cristo vivo, é ensinar que Ele dá a vida, é ensinar que Ele perdoa, é o didache, ok? Aí nós temos aqui agora, qual é a marca de uma igreja saudável? Qual é a primeira marca de uma igreja saudável? Vamos lá, qual é a primeira marca? Tem muita igreja que está cheia de gente, mas os crentes, a maioria é menino. Menino velho, rapidinho. Efésios 4, 18, 1 Coríntios 15, 20, rapidinho. 14 e 20. Efésios 4, me parece que é o 18. Como é que diz? 18. Isso. 4, 18. Como é que diz?
Meninos inconstantes. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Efésios 4:18. 4:18. Pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Está lendo Efésios? Efésios 4:18. Rapaz, olha direitinho aí. Deixa eu ver aqui. Tem certeza, né? Deixa eu ver aqui. É o 14, vai. Isso. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes? Levados em... Não sejamos o quê? Meninos inconstantes. As igrejas hoje têm menino inconstante? Tem. Qualquer coisinha muda de igreja? Qualquer coisinha diz que não vai se congregar? É menino o quê? Porque não está edificado. Inconstante. Qualquer coisinha, qualquer movimento, vem um movimento do G12, levou ele. Vem um movimento do dente de ouro, leva ele. Vem um movimento do monte, leva ele. Vai. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Todo o ventinho de doutrina que sopra, ele faz o quê? Leva ele. Vamos lá. 1 Coríntios 14:20. Corre. 14:20. Isso. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Não sejais menino no entendimento. Você não pode ser um crentinho velho besta, meninado. Olha onde é que tu tem que ser menino. Mas sede meninos na malícia. Daí. E adultos no entendimento. Pronto. Tu quer mais? Hebreus 13:9. Igreja saudável é a igreja que tem doutrina, ensino. Crente que gosta de sentar para ouvir Bíblia. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não deixe. Tem várias ou não tem? Olha para cá. O que tem de teólogo desviado, o que tem de pregador desviado, e tu fica se levando por isso. Tu tem que saber que o Cristo vivo está dentro de ti. Vai lá. Porque é bom que o coração se fortifique. Isso. Com graça e não com manjares. Aí de novo. De novo coração, velho. Só que agora aí já está sarado. Sarado. Como é que ele diz? Se fortifique com graça e não com manjares. Tá vendo? Que nada aproveitam aos que a ele se entregam. Tem crente hoje que se não tiver piscina na igreja, ele não vai. Tem irmão, dia desse eu fui visitar uma igreja, aí o irmão disse, pastor, tem muita gente mudando para a igreja do fulano. Lá ele tem um berçário. É bom ter berçário, sim ou não? Lá tem um som, lá tem um negócio bem especial para os jovens. Aí eles botam o nome de inglês, aí fica um bocado de crente encabulado. Tu pode ter até, olha para cá, pode ter cinema na igreja. Bota para cá, bota cinema na igreja, bota cinema na igreja, bota sala de massagem. Eu vou te dar um conselho, bota sala de massagem também. O irmão chegar cansado no culto, quando ele subir lá para ouvir a palavra, bota o que para ele? A sala de massagem. Bota garçom também, né? Bota um garçomzinho para ir servir antes de subir, um suco. Aí pronto. Agora não tira o pecado. Tu pode ter massagem, tu pode ter piscina, tu pode ter o que tu tiver. Mas se tu for menino, tu vai para o inferno. Tu tem que ir para o culto, ouvir o quê? É palavra de Deus. Olha para cá, Caio. Tu não tem que ir para a igreja atrás de sorvete. Tu não tem que ir para a igreja atrás de pastel. Tu não tem que ir para a igreja atrás de carninha de churrasco. Tu tens que ir para a igreja adorar o Cristo que te salvou, fortalecer na palavra, testemunhar de Cristo e adorar em espírito e em verdade. Só que é pastel, né? Aí eu vou para a igreja de fulano de tal, que lá eles... Pronto, olha aqui, ó. Como... Essa comunhão aqui, tudo isso aqui, irmãos, era resultado do Espírito Santo. Se você ler o texto, quem estava promovendo isso aqui era o Espírito. Doutrina não faz coração gemer se não for pelo Espírito. Comunhão não existe se não for pelo Espírito. Desejo de orar não existe se não for pelo Espírito. E temor de Deus não existe se não for pelo Espírito. Então aqui estão as marcas. Quais são as marcas de uma igreja que não sofre de esclerocardia? Qual é? Doutrina, comunhão, oração e temor. Aí nós já falamos, essa comunhão é tá aqui, koinonia, olha aí, ó, koinonia, é comum. Essa palavra aqui, comum, koinonia, ela quer dizer participação em algo, ela quer dizer companheirismo, ela quer dizer participação nos bens, ou doar bens, e ela quer dizer comunhão entre as próprias pessoas. Mas aqui primeiro fala da comunhão com Deus, que o Espírito Santo estava promovendo, e depois comunhão com o... Quando você vê no partir do pão, eles dizem que antes da ceia ou depois, as opiniões variam, tinha uma festa chamada festa ágape, que era a festa do amor, que a igreja de Corinto, no capítulo 11, ela estava corrompendo, porque já estava tendo partidos, estavam quebrando a comunhão. Igreja que o pastor só adula quem tem dinheiro, quebrou a igreja que os membros só querem andar com quem tem dinheiro e deixa os pobrezinhos, neguinhos de fora, quebrou a comunhão.
comunhão. Pronto. Igreja tem que ter, e aqui a igreja tem que ter, orar, essa proskuneu, aqui ó, proselhaz aqui, a oração, ela fala tanto do lugar, como também fala da atitude. E temor, phobos, a igreja que tem doutrina, que tem comunhão, que tem oração, ela tem temor. Phobos, aqui é reverência. Aqui é reverência, é um temor aterrorizante, tem medo de pecar, tem medo de ferir aquilo que é santo. Aqui estão as marcas de uma igreja viva. Primeiro em Marcos você tem o lado da igreja que sai, a igreja externa, a igreja que vai proclamar nu, mas em Atos 2 você tem a igreja interna, a igreja que está saudável, a igreja que tem espiritualidade. Só pode sair quem está desse jeito aqui, meus irmãos. Aí, como eles tinham saúde, eles vão fazer o quê? Impactar quem? Como é que tu está doente, vai impactar os de fora? Não tem como. Eles vão impactar com poder e na prática. Observem bem, eles tinham poder, operavam milagres, maravilhas, mas eles tinham amor na prática. Eu coloquei aqui que aqui a igreja ela tinha o comum, que a gente poderia colocar entre aspas, o comunismo cristão. Como era o comunismo cristão? Versus comunismo humano. O comunismo humano, se você analisar, o comunismo humano, ele impõe. O cristão nunca impõe para dar nada. Quem manda é a lei do... O Pedro mandou eles darem alguma coisa? A prova disso é que quando você lê Atos 5, ele diz para Ananias e Safira, o que é teu estava no teu poder. Tu dava se tu quisesse. Não, olha, nunca use esse texto aqui para defender comunismo. É falta de Bíblia e de hermenêutica. Não é assim? O comunismo aqui que nós estamos falando era aquilo que era comum. Eles partilhavam o que era. E nem o Pedro mandou, nem Paulo mandou. Eles faziam isso aqui pelo amor. O comunismo, aliás, essa palavra comum na Bíblia era participação por causa do amor o comunismo lá fora, de Stalin, de Matsung, quem mais aí? Lá da Coreia, Camboja, da China, todos esses comunismos que matou milhões de pessoas, ele é contra a religião, impõe seu próprio sistema, é contra o sistema de governo que nós temos hoje. Então, não confunda isso, ok? E aqui, sem sentimento de separar, nesse tempo aqui, judeus, prosélitos e os que haviam aceitado a Cristo estavam todos unidos. Não havia sentimento de... Isso é igreja. E os que eram acrescentados à salvação. Isso aqui não é predestinação. Como eles já vinham pregando, ensinando e orando, aí aqueles que acreditavam e recebiam o testemunho iam fazendo parte da família da fé. Ok? Fechado aqui. Então nós temos aqui introdução. As características da missão da igreja. Vamos lá. Bem forte comigo. Proclamação, discipulado, adoração, edificação, comunhão. A igreja que é consciente do Cristo vivo, ela serve com vida. A igreja que não serve o Cristo vivo, a sua teologia é morta. O seu templo é só uma os membros são apenas associados, porque nunca viram Cristo. E não confunda se fez ou foi visto. Tem alguns que querem dizer que se fez para usar aquela ideia lá do Velho Testamento da teofania. Mas a Bíblia deixa claro, ele foi visto, não foi uma invenção. Pregação e instrução, a dimensão da igreja. Vamos lá bem forte. Pregar o evangelho, curar os enfermos e discipuladora. A igreja na terra ela é uma fonte porque Jesus deu poder para ela proclamar e poder para ela curar os enfermos. Agora, para a igreja não se tornar uma instituição fria, vazia. Olha aqui, ó, Marcos 16. O Senhor deu poder para ela. Não foi assim? Irmãos, uma igreja sem poder, olha, uma igreja que não tem cura, uma igreja que não tem milagre, uma igreja que não tem dom, uma igreja que não tem revelação, uma igreja que não tem visão, ela é uma igreja fria. Além dela ser fria, ela é só ela é uma instituição. A casa de Deus é lugar de bênção, é lugar de milagre. Aqui nós temos os dois lados da igreja verdadeira. Quais são os dois lados da igreja? Marcos 16, ela vai pregar porque ela é cheia do poder do Espírito Santo. E quando você olha pelo lado de dentro, por que ela é saudável? Ela tem o quê? Ela tem doutrina,
ela tem comunhão, ela tem oração e ela tem temor. Isso é uma igreja saudável, pelo lado de dentro. Olhe para cá, não adianta nós queremos invadir o mundo quando a nossa igreja dentro não presta. Quando ela não tem doutrina, quando ela não tem comunhão. Olhe para cá, essa igreja aqui, ela tinha uma vida tão gloriosa que ela impactava os de fora. Os de fora admiravam a igreja. A minha pergunta é, o mundo está admirando hoje a igreja? O mundo está admirando os pastores? O mundo está admirando padres? Responda você mesmo. Veja aí mesmo. Veja isso, ok? Então, nós já explicamos aqui. A igreja que quer viver bem, ela tem que seguir esses passos. Vamos lá? Doutrina, comunhão, partir do pão, oração, temor.